Toda a Igreja de Cristo com a paz do Senhor. Amém, amados? E os ouvintes com a boa noite de salvação. Estamos aqui mais uma vez no nosso momento com Deus, né? Para meditarmos na palavra do Senhor. Vamos ler hoje no livro de Jeremias 32, amém? Que fala da promessa e do sinal da restauração de Israel e de bênçãos espirituais, né? Essa passagem fala da misericórdia de Deus e da bondade de Deus. E fala também, né, como Deus, o Espírito Santo, eu meditando nessa mensagem, né, o Espírito Santo, ele me trouxe à mente, ao coração, que o Senhor, ele muda de ideia através das nossas orações, né? E a gente vê aqui que pela a oração de Jeremias, a intercessão, uma cidade que ia ser destruída, foi impedida e o Senhor restaurou e mudou a história daquele povo. Vamos ler aqui alguns versículos porque é muito extenso, né? Ele vai até o 40. E então a gente vai ler assim por alto para que não venha tomar muito tempo. Amém? Vamos ler aqui no 32, 26, Jeremias 32, 26, que fala assim: Então veio a minha palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Né? O Senhor, ele perguntou a Jeremias, em outras palavras, se tinha algo impossível para ele. Se tinha algo extraordinário, em outras versões fala extraordinário, difícil para Deus, algo que Deus ele não pudesse fazer, né? Algo impossível aos olhos do Senhor, e sabemos que não tem. Sabemos que tudo é possível aos olhos do Senhor, sabemos que tudo o Senhor ele pode fazer, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ele diz: haja e há, pelo poder da sua palavra. Ele criou o universo. Pelo poder da sua palavra, ele criou os mares, o céu e a terra, não é? Só com o verbo, com a palavra, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Todo poder e autoridade pertence ao Senhor. E o Senhor, ele incumbiu a Jeremias de estar orando por aquele povo. Jeremias estava encerrado no pátio, né? E o Senhor, ele mandou Jeremias orar por aquela nação. E Jeremias, ele questionou o Senhor. Ele disse ao Senhor: o Senhor é um povo mau, um povo perverso, um povo que tem feito coisas abomináveis aos teus olhos. E aí foi quando o Senhor ele fez essa pergunta a Jeremias: Jeremias, acaso há algo que eu não possa fazer, né? Aqui na Bíblia ele fala assim: então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Na versão da minha Bíblia é maravilhoso. E em outras versões é impossível, é difícil, que eu não possa fazer. Cada Bíblia é uma versão diferente, né? Mas a gente sabe que o sentido é o mesmo. Então, ele mandou Jeremias interceder por aquele povo. E Jeremias, né? Ele questionou, mas depois ele foi e obedeceu, porque quem tem juízo obedece, né? E Jeremias estava tendo ali uma ordem, um comando da parte do Senhor para orar. Então ele tinha que orar, interceder. E Jeremias foi e intercedeu por aquele povo. E o Senhor, ele disse, né, a Jeremias, né, que aquela cidade seria invadida pelos caldeus, aqui fala no 29. E os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade e queimarão as casas, sobre cujo os terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram as suas libações, né? Aquele povo, eles estavam obstinados, aquele povo, eles faziam coisas abomináveis aos olhos do Senhor.
eles queimavam seus filhos em sacrifício a outros deuses, não é? Eles faziam coisas que desagradavam muito a Deus. E aqui o Senhor fala no 31, o Senhor fala assim: porquanto para minha ira e para o meu furor me tem sido esta cidade, né? Desde o dia em que a edifiquei até o dia de hoje, para que tirasse da minha presença, por todas as maldades dos filhos de Israel e dos filhos de Judá que fizeram para me provocar ira. Eles e os seus reis e os seus príncipes e os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. E aqui o Senhor fala muito indignado, no 33 o Senhor fala assim: e me viraram para mim as costas e não o rosto. E ainda que eu os ensinava madrugando e ensinando-os, eles não deram ouvido para receber o ensino. O Senhor, ele usava muito Jeremias, né? Jeremias era usado por Deus para ensinar aquele povo, para dar mensagem de conserto, mas aquele povo não se arrependia. Então o Senhor incumbiu a Jeremias, né? Para orar, para interceder por eles, porque lá no fundo do coração de Deus, Deus não queria destruir aquela nação. E Jeremias questionou, mas depois ele aceitou e orou. E quando Jeremias orou, intercedeu ao Senhor, né? Olha o que o Senhor fez. O Senhor mudou de ideia em relação àquela nação, né? A gente vê aqui no verso 36 que o Senhor, através das nossas orações, ele muda de ideia. Então eu quero te dizer, se na tua família, se na tua vida, não é? Parece aos olhos humanos que acabou, que não tem mais jeito, né? Se você ouvir um decreto de alguém, né? Que encerrou, que acabou, que não pode fazer mais nada, dobra o teu joelho e clama ao Senhor, porque a tua intercessão tem poder diante de Deus. A tua oração abre a janela dos céus. A tua oração move a mão de Deus em teu favor e em favor dos teus e muda a história e rasga qualquer decreto maligno. E aqui, quando Jeremias orou, clamou a Deus, o Senhor disse a Jeremias: por isso agora assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis que estás dada nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela pestilência. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os houve lançado na minha ira, e no meu furor e na minha grande indignação. Eu tornarei a trazer a este lugar e farei que habite nele seguramente. Amém, amados? Aqui a gente vê um amor do coração de Deus para o ser humano muito lindo, muito grande. Aqui a gente vê uma misericórdia, uma bondade, né, de Deus indescritível, que a gente não tem palavras com o nosso vocabulário para descrever a graça, a misericórdia, a bondade de Deus aqui nesse versículo, né? E ele fala aqui no 37, eis que eu os congregarei de todas as terras para onde eu houve lançado na minha ira. Na ira dele, ele lançou para fora das terras, né? Ele lançou para longe, mas ele diz aqui que ele traria de volta, né? E ele fala aqui no 38, aqui no 37, eu os congregarei, né? Para onde eu lancei na minha ira e no meu furor e na minha grande indignação, eu os tornarei a trazer a este lugar e farei que habite seguramente. E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então eu quero te dizer uma coisa, não importa aonde alguém ele tenha andado,
Não importa diante de quem ele se inclinou. Não importa o que ele ou ela está fazendo. Mas eu quero te dizer uma coisa, que quando há um intercessor, a misericórdia, quando há um intercessor, a mudança de vida, quando há um intercessor, a história é mudada. E todos aqueles que esperavam um decreto de morte, de vergonha, são confundidos com a bondade, a graça e a fidelidade de Deus. E fica sem entender o mistério que Deus faz. E muda a história. E todos ficam boca aberta dizendo, não estou entendendo, eu não esperava isso, o que aconteceu? O que aconteceu foi que o Senhor chegou. E quando o Senhor chega, ele muda a história. Quando o Senhor chega, ele rasga qualquer decreto de derrota, de vergonha, de opróbrio e traz a vida em abundância. E o nome dele é glorificado na vida de qualquer ser humano da terra. E ele fala aqui no 38, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, né? E lhe darei um mesmo coração e um mesmo caminho para que me temam de todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos e depois deles. E farei com eles um concerto eterno, não se desviará deles não me desviarei deles para lhe fazer o bem. E porei o meu temor do seu coração para que nunca se aparte de mim. E alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhe o bem, e os plantarei nesta terra, certamente com todo o meu coração e com toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre este povo todo esse grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhe tenho prometido. E compra-se-ão campos nesta terra da qual vos dizeis está deserta, sem homens nem animais, e está dada nas mãos dos caldeus. Comprarão campo por dinheiro, subscreverão aos autos e selarão e farão que atestem testemunha na terra de Benjamim e nos concertos de Jerusalém, nas cidades de Judá e nas cidades montanhosas e nas cidades das planícies e nas cidades do sul, porque os farei voltar do seu cativeiro, diz o Senhor. Ele ainda promete mudar a história, né, financeira, que ele fala que eles comprarão campos, selarão escrituras, né, e tomarão posse e plantarão vinhas e serão benditos do Senhor, e o Senhor se alegrará com eles. Então é esta palavra que eu deixo para você neste momento, que está passando por uma situação difícil na sua família, na sua casa. Você tem um filho, você tem uma filha, que alguém chega para você e diz que não tem mais jeito, que alguém chega para você e diz que acabou, né? Eu quero te dizer uma coisa, enquanto a vida é esperança, e nós servimos um Deus que rasga decreto, e o Senhor te diz, através dessa mensagem, nesse momento, que ele rasgará todo o decreto de vergonha e de opróbrio da tua vida e da vida dos teus, porque nessa mensagem ele promete para você e para os seus filhos, e o Senhor ele promete que ele escreverá, né? Ele escreverá uma nova história e mudará o cativeiro. Então é esse o Deus que eu creio, é esse o Deus que eu te apresento neste momento, o Deus que muda a história. O Deus que se inclina para ouvir a tua oração, né? A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse que a nossa oração chega como um cheiro suave às suas narinas, como fumaça ao trono de Deus, né? Então eu quero te dizer, meu amigo, minha amiga, não importa o decreto, não importa a história, ora, clama ao Senhor em alta voz, coloca o teu rosto no pó e você vai ver o que Deus fará. Porque esse é o Deus que nós servimos, um Deus de eterno amor e bondade, e um Deus que se arrepende e tem misericórdia. Mesmo quando ele diz que vai destruir, que vai matar, e a gente chora, a gente clama a ele,
ele vai e diz: eu vou dar vida outra vez porque ele é bom. E não existe um bom igual ao Senhor. Por isso, eu quero te pedir nesse momento que você venha fazer uma oração comigo, né? Ou por você ou por alguém seu. E vamos determinar essa vitória na sua vida, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu te apresento a vida de cada um que está me ouvindo através desse vídeo, Pai. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um. E eu apresento neste momento essa pessoa, o Deus que muda a história. Eu te apresento neste momento o Deus que através das orações e da humilhação perante ele muda de ideia. E ele devolve a vida, a alegria de viver e faz uma nova criatura a qualquer ser humano na terra. Por isso eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, toca agora no coração dessa pessoa. Essa pessoa que está inclinada, de joelho dobrado, apresentando uma foto de um filho, de uma filha, de um marido, de um parente. Eu concordo com essa pessoa agora. A mudança de vida dessa pessoa, toda palavra de maldição, todo decreto maligno sendo rasgado e o nome do Senhor sendo glorificado nesta vida. Porque a tua palavra diz, Senhor, que o que determinarmos aqui na terra é determinado nos céus. E eu determino a vitória dessa pessoa. Eu ligo agora com ela, Pai, essa vitória para a honra e glória do teu nome. Porque eu sei, Senhor, que certamente que com essa história mudada, o teu nome será glorificado. Porque a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor não tem prazer aqueles que descem à cova, que descem ao silêncio. Porque aqueles que descem ao silêncio não te glorificam, mas o Senhor tem prazer em dar vida para que o teu nome seja glorificado. Por isso muda, Senhor, a história da vida dessa pessoa. Muda a história desse filho, dessa filha, desse familiar, desse marido. Pai, faz o sobrenatural que só o Senhor sabe fazer. Pai, abençoa essa pessoa com toda sorte de bens espirituais e física em Cristo Jesus. Amém? Fica com Deus, um cheiro no teu coração e tome posse. Fecha a porta do teu quarto e ora, que você vai ver o que Deus vai fazer. Fica com Deus, amém?